Uma das maiores guerras do direito tributário brasileiro é a questão do ISS, porque o ISS você pode ter o formato de recolhimento variável ou fixo. E, na verdade, a guerra fiscal do ISS não se relaciona apenas a esse tipo de abordagem, e sim em que cidade se paga, se há residual, retenção. É uma loucura, mas hoje nós vamos falar só sobre essa questão de fixo e variável. Então é o seguinte, o ISS, de acordo com a legislação, ele oscila entre 2% e 5%. Depende da cidade que você atende. Então nós temos os tributos de ordem federal, que tipicamente vão somar 11,33%, e a partir disso nós temos o ISS, por exemplo. Em São Paulo, capital, é 5%, em São José do Rio Preto é 2,01%, em Ribeirão vai ter a sua alíquota, em Manaus vai ter a outra, e cada cidade vai trabalhar com a sua sede arrecadatória, formando a alíquota maior ou incentivando o empresário, né, o médico no caso, ou qualquer profissional da saúde, falando nesse formato, reduzindo a alíquota, porque de 2 para 5 nós temos aí uma mordida grande em tributação. Pois bem, esse é o formato variável que eu aplico uma alíquota e por isso é variável. Se você ganha mais, você paga mais porque é um percentual que é subtraído do teu faturamento para os cofres públicos. Perfeito? E eu respondo cotidianamente, também trabalho com esse formato de enquadramento no fixo, que independe o faturamento, você vai pagar sempre um valor fixo. Quanto ao mais, também vai depender da legislação municipal, partindo do pressuposto que esse é um tributo de ordem municipal, ok? Mas o que a gente precisa entender hoje é o formato que isso ocorre, como se dá esse recolhimento benéfico, porque o fixo dificilmente vai ser pior, né? Vai ser mais agressivo em termos de subtração da tua renda do que o variável. Primeiro, a sua pessoa jurídica, o contrato social que dá ensejo à sua empresa, tem que titularizar uma prestação de serviço pessoal e não empresarial. Eu quero que vocês deem um check, por gentileza, num vídeo aqui no canal, que se chama O que é elemento de empresa. Mas eu vou explicar aqui também. Então nós temos dois formatos de empresa, basicamente. Uma empresa que tem um formato empresarial, onde a presença do médico é apenas importante, mas não fundamental para o seu faturamento. Vou dar um exemplo na pediatria, porque é fácil falar de oftalmo, porque às vezes uma enfermeira especializada pode fazer os exames, ou uma clínica de radiologia onde um técnico faz ali os raios-x, entendeu? Não. Vamos falar na pediatria. Você tem uma clínica de pediatria que tem, por exemplo, a parte de imunização humana. E aí você coloca ali a técnica de enfermagem ou enfermeira, ou até a farmacêutica, para aplicar ali as vacinas, e você não precisa estar na clínica para isso. Existe faturamento sem a sua presença, sem o seu trabalho, o seu labor. Perfeito? Agora, quando nós temos a mesma clínica de pediatria, sem a imunização humana, por exemplo, e que o faturamento depende eminentemente, exclusivamente do seu trabalho, aí nós temos a característica de uma prestação de serviço pessoal e intelectual. Então, toda atividade que tem um conselho de classe responsável pela sua fiscalização, arquitetura, medicina, advocacia, engenharia, fisioterapia, psicologia, enfermagem, enfim, é uma prestação de serviço intelectual, porque a pessoa teve que estudar e depois, se for no caso da contabilidade, por exemplo, e do direito, teve que passar numa prova, né? Inclusive já devia existir essa prova para o curso de medicina faz tempo, né? Mas tudo bem. E aí ele pode prestar o serviço, pode exercer regularmente a sua atividade após essa aptidão técnica que se dá por meio do registro no conselho, ok? Então isso é um serviço, uma atividade de natureza intelectual. Esse tipo de atividade pode ter um enquadramento com foco no recolhimento fixo do ISS e, nesse sentido, economizar em âmbito tributário.
Para isso, a estrutura do seu contrato social tem que ter responsabilidade pessoal ilimitada. Então a gente já tem uma característica de empresa diferente. Então eu não posso ter uma sociedade limitada, porque quando eu limito a minha responsabilidade pessoal, eu dou empresarialidade na prestação de serviço. Entende? Então quando eu me responsabilizo pessoalmente, eu tenho a característica intelectual que me dá a prerrogativa do recolhimento no ISS fixo. Eu sei que é uma discussão muito técnica e muito complexa, mas no frigir dos ovos, né, colocando os pingos nos is, significa dizer que o variável sempre vai te agredir mais no plano financeiro. Então nós temos, por exemplo, em São Paulo 5% de arrecadação, sendo a maior alíquota dos 5 tributos que você paga, partindo do pressuposto que nós temos o PIS de 0,65%, a COFINS de 3%, a contribuição social de 2,88% e o imposto de renda da jurídica de 4,80%. E aqui vem o ISS de 5%. Perceberam? É a maior alíquota dos 5 tributos. Em algumas cidades nós temos 2, 2,5%, 3%, e aí vai depender de cidade. Eu estou dando um exemplo para que, se você tem essa pessoalidade no trato com o paciente, que você não depende de outros profissionais, é aquela clínica que é secretária e clínica. Como? Gastroclínico, hepatoclínico, endócrino, reumato, pediatra, psiquiatra. Então nós temos um rol de especialidades, essencialmente as clínicas, que o trato é direto, que você pode ter esse benefício após um estudo de viabilidade. Agora, o que é importante saber? Existem clínicas que têm esse enquadramento sem essa formalização contratual. E o que pode acontecer? A prefeitura da sua cidade pode desenquadrar esse enquadramento benéfico do ISS fixo e retroagir e tributar com base no variável. Agora é a parte mais brasileira do vídeo, né? Eu sei. Então assim, você pega, tá recolhendo imposto com base no fixo, né? R$75 por mês. Já faz 5 anos. Top, né? Aí a prefeitura vai lá e desenquadra. Quanto que você fatura? R$25 mil por mês. Qual é a alíquota da cidade que você mora? Não vamos nem falar 5%, para não ser muito pessimista, né? Vamos falar 3%? Aí eu vou pegar R$25 mil por mês, vou fazer vezes 3%, vou retroagir 60 meses. Aí eu vou achar o denominador de cada mês do seu faturamento, vou aplicar multa e juros por mês e vou te dar um rombo gigantesco. Um processo tributário que vai durar anos, anos e anos e você vai perder se o seu contrato não tiver a redação específica para recolhimento do ISS fixo. Esse é o entendimento do STJ, o Tribunal da Cidadania. Ninguém aqui está falando o que acha. Eu dou opiniões pontuais nesse canal. A bem da verdade, esse canal traz ipsis literis o entendimento dos tribunais, em quase tudo que eu falo aqui, ou tudo, tá bom? Tirando aí as minhas opiniões. Então é assim que funciona. Então tome cuidado, se você tem esse enquadramento, olha teu contrato de perto. Eu acho que, inclusive, com todo respeito, e eu respeito muito a classe contábil, mas o contador que não tem conhecimento jurídico para tal, não tem a sapiência necessária para fazer esse contrato. É interessante um advogado olhar e pautar riscos para que você tenha tranquilidade. Isso, a redução ou a eliminação de riscos, se chama compliance. Né? Você viu que legal? A gente fala tanta coisa e chega no momento que é o que vai preconizar todo o futuro da medicina, compliance. Então o vídeo de hoje foi sobre ISS fixo e variável. Dúvidas? Fico por aqui. Até mais, um abraço.